Boa noite, pessoal. Essa é a primeira entrevista de uma série de entrevistas que eu vou fazer com os pré-candidatos à Prefeitura de Uberaba. A primeira convidada é Elisa Araújo, empresária, ex-presidente da FIENG, e hoje ela é pré-candidata pelo Partido Solidariedade. Primeiramente, eu queria te agradecer por participar dessa entrevista, nos conceder esse seu tempo, e eu queria que você falasse um pouco da sua história de vida. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra. E muito orgulho de ter você no nosso time, tá? Muito menino obrigado. De bem, um menino com muita boa vontade de fazer a diferença. Quem é Elisa? Elisa é uma arquiteta e urbanista, tem 16 anos de empresas, de gestão empresarial. Fui presidente do Sindicato das Indústrias de Calçado de Uberaba desde 2013. Também desde 2013 assumi a diretoria do SIGRA, que é o Centro das Indústrias do Vale do Rio Grande, e recentemente, em 2018, eu fui eleita presidente da FIENG Regional Vale do Rio Grande. Para quem não sabe, a Regional Vale do Rio Grande e a FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, ela é composta por 20 municípios. Então nós temos Uberaba e mais 19 municípios. Nessa experiência eu tive contato com bastante prefeitos e bastante pessoas públicas para promover o desenvolvimento da indústria com geração de emprego e renda aqui na nossa região. E agora estou como pré-candidata a prefeita de Uberaba aqui pelo Partido Solidariedade. Vamos enfrentar esse novo desafio. Eu queria saber de você quais são os maiores problemas, na sua visão, que hoje Uberaba tem. Olha, Caio, nessa perspectiva política, a gente Sim. tem rodado muito, tenho caminhado muito, ouvido muito a população, e eu tenho ido em especial naqueles lugares onde eu nunca tinha ido, onde eu não tinha costume de ir. Sim. Muito. Então eu tenho ouvido muito o desejo da população por equipamentos públicos, né? Por exemplo, a cidade foi crescendo e foram ampliando os bairros. E aí entregue um bairro, mas ele não tem equipamento público, não tem uma escola, não tem um posto de saúde, não tem arborização, não tem iluminação. E muitas vezes as casas são entregues sem água, sem energia, e é um pouco complicado isso, né? Então essa necessidade de uma urbanização, ela vem desde a periferia até o centro da cidade. A gente precisa ter uma cidade bonita, uma cidade confortável do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista físico. De infraestrutura. De infraestrutura, né? Nós temos os problemas das enchentes também, para que a gente possa se sentir pertencente à malha urbana, né? Então, existe uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, no ano passado, em que detectaram que o uberabense ele não tem muito orgulho de ser uberabense, né? Ele não tem aquela sensação de pertencimento. E eu acho que pode ser muito ligado a isso, porque quando você tem orgulho, quando você anda pela sua cidade, você vê ela bonita, você vê ela confortável, e seus filhos podem sair para a rua, brincar numa praça e estar tudo bem urbanizado, e a gente fala dentro da arquitetura humanizado, aí as pessoas se sentem pertencentes. Então eu acho que a gente precisa trazer esse resgate do pertencimento do cidadão uberabense aos equipamentos urbanos, à cidade. Então, isso é uma das grandes necessidades que eu vi, entre outras, né? Nós também temos uma questão também importante de ser ressaltada, que é a questão da coleta seletiva, né? Isso também vem como, de forma transversal também à educação, porque as pessoas precisam destinar os resíduos sólidos, os resíduos urbanos adequadamente. Então, um sistema de coleta seletiva é muito importante para a nossa cidade também, para a gente reduzir os impactos ambientais e também trazer saúde, porque o lixo descartado no local errado, além de ficar feio, traz um ambiente que não é sadio. E hoje o lixo é renda, né? A gente consegue reverter isso em trabalho. Tanto é que a Coopera aqui em Uberaba faz um trabalho com os catadores muito interessante. Eu fico feliz de ouvir isso de você, porque você sabe que eu acredito muito na coleta seletiva. Em Uberaba a gente não tem uma coleta estruturada. E ouvir de uma pessoa que pretende assumir a gestão do Executivo Municipal, ouvir isso é muito bom, né? Você colocou, o que te levou à política?
Foram esses problemas que você citou? Foi algum desafio que te motivou em algum lugar? O que te levou a sair da visão empresarial, da gestão privada e falar, eu vou colocar minha cara aqui à disposição? Como na FIENG é um processo eleitoral também, né, um processo democrático, antes de eu ter sido eleita na FIENG, o presidente de regional aqui, ele era escolhido e indicado pelo presidente. O presidente Flávio, né, que eu apoiei na última gestão, da última eleição, ele já veio com essa prática diferente, de escolher o gestor aqui, o líder da indústria da região, de forma democrática. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado de um processo democrático, eu fui eleita. Então, para mim, eu tenho muito orgulho de ter participado disso, porque eu fui eleita, eu fui a primeira mulher a ser eleita da FIENG Regional Vale do Rio Grande, mas fui escolhida por homens. Então, essa sensação é muito boa, porque eu consegui ali o apoio dos meus pares, de verdade, legitimamente eu ocupei o cargo. Mas foi dentro dessa última eleição da FIENG que eu me despertei assim, para a verdadeira mudança. Lá a gente tinha um processo eleitoral em que se votavam, né, dentro de uma assembleia, 139 sindicatos do estado todo, num auditório. Em grande parte das vezes, né, aliás, todas as vezes, a prática era votar junto a favor da máquina, a favor do presidente atual. E pela primeira vez em mais de 80 anos da entidade, nós conseguimos votar contra uma imposição de quem estava lá. Então, esse sentimento eu falo, o empoderamento de pertencer à mudança foi muito positivo. Então, aquilo deu um tique na minha cabeça e eu falei, poxa, eu posso fazer mudança. E da mesma forma como o Flávio, que é o nosso presidente atual da FIENG, me inspirou, ele me despertou para isso agora. Então, dentro da minha gestão da FIENG, eu fui projetada para a vida política, eu não esperava isso, foi um movimento natural, não foi algo que eu... Partiu mais externo do que interno, Exato. De outras pessoas do que de você mesmo. Exato, eu não imaginava que eu ia ser hoje uma pré-candidata a prefeita de Uberaba, mas eu me sinto muito bem, eu vi que realmente... Isso é pra você. Isso é pra mim, eu vi que realmente isso me empolga, me dá um brilho nos olhos, me dá uma motivação. Sim. Então, eu fico muito feliz de poder participar de um movimento de mudança também em Uberaba. Nesse movimento de mudança, tem algum político hoje no cenário nacional que te inspira? Alguns me motivam sim, mas nós precisamos ressaltar o nosso governador Romeu Zema, sim, que tem tido uma postura que eu tenho admirado bastante, principalmente do ponto de vista de não entrar em embates, né? Ele não está fazendo do problema, né, desse desafio que é o Covid-19, uma politicagem. E é disso que a gente precisa de políticos comprometidos com resultados, comprometidos com o enfrentamento da crise, e não para fazer da crise uma politicagem. E ele vem do setor público. Ele vem do setor privado. Exato. Ele tem o mesmo, vamos dizer, uma trajetória de privada indo para a pública também, com essa concepção de gestão enxuta, eficiente, isso tudo me inspira sim. Tá? Então, eu tenho... O Zema como hoje uma inspiração política. Algumas atuações dele com certeza me inspiram. Atualmente, nesse cenário que a gente tem, com agora o final do mandato do Paulo Pial, por 2 mandatos, como que você avalia essa gestão da administração do executivo aqui no município de Uberaba? Caio, eu acho que ele teve seus acertos e seus erros, né? E enfrentou o Covid-19 também muito bem. Ele montou, um grande acerto dele foi montar uma equipe técnica com profissionais muito bons e que ajudaram ele a fazer esse enfrentamento, e a gente tem que ser justo e ver que os números de Uberaba estão ok, estão bem nesse enfrentamento. Mas como toda gestão, como todos, tem seus acertos e seus erros. Eu tenho várias críticas ao governo dele, mas em relação ao enfrentamento da pandemia, acredito que é satisfatório a gestão dele. Dentro dessa linha de avaliação de governo, acredito que o governo estadual você deve avaliar bem, assim como eu, mas eu te pergunto, no âmbito estadual e federal, qual que é a sua avaliação dos 2 governos hoje? Do estadual, eu vejo o governador pegou uma terra arrasada, um caixa destruído. Do ponto de vista administrativo, isso é
de chorar. Exatamente. Mas está enfrentando, está desempenhando muito bem. Pegou muitos problemas no meio do caminho desde o início da sua gestão, sim, enfrentando muitos desafios. Era um problema muito maior do que o atual governo passado dizia que era. Com certeza. E quando você entra, né? Quando ele entrou na máquina, que ele descobriu muita coisa. Exatamente. Então, isso é um grande desafio. Eu vejo que ele está enfrentando muito bem, apesar dos desafios. Agora, no âmbito federal, o nosso presidente da República, o Jair Bolsonaro, eu vejo ele também com seus acertos e seus erros, mas com uma equipe técnica, parte da equipe técnica dele muito boa. É isso que tem garantido muito firmemente esse também enfrentamento ao Covid. Veja bem, o Paulo Guedes, ele é um entusiasta dessa retomada econômica do país. No meio da pandemia, eles investiram mais de 700 bilhões de reais, né, com o auxílio emergencial, o que pôde trazer um alento ali para aquelas pessoas que perderam os empregos, que tiveram impossibilitadas as formas de gerar renda. Então, você imagina isso aplicado para o desenvolvimento do nosso país. E eu fico muito satisfeita também de não ver nenhum caso de corrupção nesse governo. Então, eu vejo como positivo. Também tem seus erros, né? Naturalmente. Sim. Você citou sobre o caso do auxílio emergencial, é uma pena. Nem todos os erros são culpas do governo. Aqui em Uberaba, a cidade e o município, até pouco tempo atrás, liderava os casos de fraude nos pedidos de auxílio emergencial. Então, assim, a população às vezes também tem que fazer a parte dela, né? Muitas pessoas que não precisam do auxílio emergencial estão requerindo, então tem pessoas que precisam e não conseguem, e tem pessoas que não precisam e pedem. Então, parte muito a política acaba que ela é um reflexo, né, da nossa sociedade. A gente precisa despertar no nosso cidadão também essa consciência. Sem dúvida. Mas isso, Caio, é importante você falar sobre isso, porque isso é exemplo. Então a gente precisa entrar realmente para fazer a diferença, para dar o exemplo de que tem que fazer o certo, porque as pessoas se sentem melhor fazendo certo. Tenho certeza que as pessoas não se sentem bem fraudando, não. Concordo, e esse é um dos grandes problemas que a gente tem, porque para um legislativo cobrar o executivo, ele tem que começar por ele próprio, né, a cortar gastos. E muitas das vezes não é o que acontece. Exato. Falando sobre esse tema, o que você acha da mudança de 14 para 21 cadeiras de vereadores que vão ocorrer a partir do ano que vem? Vamos falar de dinheiro. Se for gastar o mesmo tanto, tá tudo certo. A gente aumenta a representatividade, mas se for aumentar o custo da máquina pública com o aumento das cadeiras, eu sou radicalmente contra. Sim. Mas, ao que a gente sabe, o recurso vai ser redividido. Então, se for manter o mesmo custo da máquina, para mim eu sou a favor, porque a gente amplia a voz do povo dentro da Câmara. Eu concordo com você e acredito que foi um dos grandes problemas da gestão do Piau, foi a fiscalização que não foi tão efetiva como ela precisava ser. E acredito que esse aumento de cadeiras, sem o aumento do custo da Câmara, ela acaba que dificulta, né, a base do prefeito, todos os vereadores estarem alinhados com o prefeito, então a fiscalização, por consequência, ela acaba por aumentar. Em relação aos cargos comissionados, que hoje é pauta de crítica de muitas pessoas que pretendem entrar no Legislativo, muito se diz que a Prefeitura tem um imenso número de cargos comissionados, a folha salarial aumentou muito. Qual que é a sua opinião sobre isso? Se você, caso eleita, pretende mudar, diminuir cargos? Eu vejo muitos relatos, Caio, nessa questão do servidor público, principalmente aqueles de carreira, que são concursados, que estão lá, são muito competentes, entendem como ninguém da máquina pública, de como são os processos, e eles são pouco valorizados. Então é muito difícil. Você imagina você numa empresa e que você sabe tudo e você não tem oportunidade de crescer. E aí vem o seu chefe e coloca alguém superior a você que não entende nada daquela questão do trabalho, e vem mandar em você e vem muitas vezes até fazer chacotas da sua cara. Então eu acho isso uma falta de respeito com o servidor. Eu acho que é importantíssimo a gente valorizar o servidor e, por que não, dar uma chance deles ocuparem cargos mais altos e se desempenharem, né? Questão de custos, acho que sempre dá para enxugar, mas acima disso precisa gerar resultado. A gente precisa ter resultados efetivos dos servidores públicos, e os de carreira geralmente eles têm muito conhecimento para fornecer
a máquina pública, para o próprio cidadão colher esses frutos dele, porque ele é um servidor, ele é servidor do povo. Infelizmente, a gente, não só em Uberaba, mas a gente tem muitos exemplos de pessoas que não conhecem nada e são nomeadas por cabide de emprego mesmo, de nomeações políticas. E eu acredito que qualquer governo que quiser obter sucesso em Uberaba vai ter que mudar essa cultura. É importante você falar isso, Caio. Eu tenho falado, sabe o quê? Depende de como o caminhão chega lá na frente, né? Então, dependendo de como fazem as alianças e de como são os acordos e os conchavos até o dia da vitória de um possível prefeito ou prefeita, né? Exato. Então, isso pode ser decisivo para você fazer uma boa gestão ou não. Então, se você deve muitos favores, você vai chegar lá na frente e realmente não vai ter opção, vai ter que engolir muita gente. Exato. Hoje quem tem muita aliança acaba que já tem muita dívida, né, eleitoral. Então, exato. E te entendo perfeitamente. Você sabe que eu sou um grande defensor da causa animal, né? Tem essa pauta como uma das principais da minha campanha. E, infelizmente, o Uberaba é um problema tremendo. O número de animais de rua é absurdo. Queria saber de você o que você pensa sobre o tema e quais as soluções que você acredita que poderiam... Caio, essa questão animal é uma questão de saúde pública, né? É importante a gente dar valor, inclusive, nas ONGs, nas associações, nos movimentos voluntários, tantas pessoas se dedicando, tirando do próprio bolso para poder atuar nessa causa, né? Eu tenho animais, então eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada e eu vejo quanto aqueles bichinhos gostam da gente, assim, são leais, são os nossos verdadeiros amigos e quanto dão carinho pra gente e a gente tem que cuidar deles, sim. Então eu vejo uma grande necessidade nesse ponto aí no controle, né, na castração. Aí muita gente fala, castração química ou castração cirúrgica? Para mim tem que ser cirúrgica. Química é um absurdo, né? Nós vamos promover um verdadeiro absurdo se fizer castração química. Então tem que ser cirúrgica, tem que ser em massa. Nós precisamos fazer algo do ponto de vista também economicamente mais viável para as pessoas, né? Parcerias público-privadas, em que a gente não precisa inchar a máquina, ter uma estrutura muito robusta para isso, mas que a gente possa criar condições da gente atingir um número máximo de castrações, para a gente manter um controle, né, dessa multiplicação dos animais, para que elas possam realmente, os animais possam realmente ter acesso a essa cirurgia, né, de forma mais barata, se não for gratuita, porque isso é um problema sério e causa também muitas doenças aos animais. A gente vê também muito caso de animais abandonados, né? Lá em Peirópolis, eu tive lá um tempo desse para trás, quantidade de animais que eles abandonam lá, porque é um bairro mais afastado, né? É muito grande. Então é importantíssimo a gente ter um olhar especial para os animais e um olhar sensível, um olhar também que a gente vai projetar algo que realmente a gente vai fazer. Sem dúvida. Eu tive também relatos em relação ao castramóvel, né? Então o castramóvel, ele existe, mas ele precisa de manutenção e muitas vezes não se tem essa manutenção, não tem recurso para essa manutenção. Então eu enxergo uma modelagem de parceria público-privada mais interessante para a gente trazer melhores resultados para isso. E acredito que o investimento na estruturação do CCZ, o Centro de Controle das Zoonoses, para fazer essas castrações que são necessárias, até porque a gente em 2019 castrou menos de 500 animais, então assim, está muito longe do ideal. Com certeza. Para começar a fazer essas castrações massivas, porque os animais se reproduzem rápido e é um problema de saúde pública, né? Com certeza. Então, sim, sem dúvidas, a gente tem que mudar. A estratégia da atual gestão não deu certo. Eu queria saber de você sobre se você tem algum ressentimento do Partido Novo, porque você seria candidata, né, pelo Partido Novo, e qual que é a sua visão sobre o que aconteceu, por que aconteceu, por que você não vai sair candidata, até para explicar para as pessoas que escutam essa história pela primeira vez. A Elisa seria candidata pelo Novo, não vai ser mais, e se você acha que o partido acertou nessa decisão de não abrir as candidaturas para a grande maioria do estado. Caio, eu não acho que o partido acertou. Tanto é que fica claro que ele perdeu 50% dos seus filiados ativos. Então, um exemplo disso, eu acho que ele errou. Ele errou
O motivo a gente nunca vai saber, né? Foi uma decisão top-down, foi uma decisão do partido, do Diretório Nacional. A turma do Partido Novo em Uberaba, eu sou muito grata a eles, porque eu fui convidada por eles para entrar no partido, e são pessoas de extrema importância dentro do cenário político de Uberaba, porque são pessoas de bem, são pessoas que trabalharam muito voluntariamente e se sentiram tão frustradas como eu, naquele momento, né, de negativa de Uberaba e de todas as outras cidades, né? A gente viu que essa ação do Partido Novo enfraqueceu ele muito. Ele tinha grandes chances de ser um dos maiores partidos do Brasil e perdeu essa chance. O motivo a gente nunca vai saber, eu não tenho mágoas nem ressentimentos, mas é a vida que segue. O próprio governador, quando eu saí, ele me referendou e falou: siga para outro partido que eu continuo te apoiando. Então, ele sabe, e ele também se sentiu da mesma forma que eu, indignado. Chateado. E estamos aí num novo partido. Foi bem difícil, né? É importante também a gente falar dessa transição, né? Eu falo assim, que há males que vem para bem, porque a gente possibilitou essa saída do Novo, a gente ter uma visão macro a realidade da política municipal, do sistema político atual de Uberaba, e nos chocou muito, você sabe disso, foi muito difícil, frustrante. Os partidos, existe um balcão de negócios nos partidos, né? As pessoas ainda não sabem, mas a gente ficou bem chocado com isso, é muito difícil, mas a gente foi muito bem acolhido aqui no Partido Solidariedade. O presidente Eduardo Palmério, ele concedeu para a gente a maioria do diretório, nos abraçou, nos acolheu, né? Todos os pré-candidatos a vereadores também do Partido Novo, alguns escolheram outros caminhos, mas a grande maioria seguiu com a gente. Sim. E a gente tá bem, porque a gente tá tranquilo no processo, né? Nosso maior medo era ser rifado no meio do caminho. Porque tem, para quem não entende do meio da política, tem esse outro grande problema, que a pessoa, quando ela se encontra em outro partido, que ela não tem uma afinidade muito grande com os diretores, com os líderes do município, na convenção partidária pode acontecer da pessoa ser rifada e não descobrir que ela não vai ser candidata quando não tem mais o que fazer. Então, assim, é um grande problema ter que sair de um partido em fevereiro, se não me engano, né, que aconteceu isso. Foi. E ter que buscar um outro partido para ser candidato no mesmo ano. Faz parte. A gente que quer mudança, a gente sabia que não ia ser fácil. O projeto era maior que um partido, né? O projeto Com certeza. É nosso. E partidos são pessoas. Exatamente. Dentro dessa ideologia de partido, o Novo não usava recursos públicos em campanha. Qual que é a sua ideia sobre isso? Se você pretende usar, não pretende, concorda ou não concorda com verbas públicas em campanhas políticas? Para mim, Caio, essas verbas de fundo partidário deviam ser todas destinadas à saúde, educação, segurança, enfim. Era esse o nosso desejo, né? Dentro do Partido Novo a gente defendia muito isso e continuará defendendo. Sim. Porque o que nos levou para o Novo segue com a gente, que são nossos valores e nossos princípios e nossas bandeiras. Exato. Porém, veio a pandemia, né? Então muitas pessoas que poderiam nos ajudar financeiramente, né? É importante também as pessoas saberem que apoio para a campanha é somente de pessoa física. Né? Não existe mais apoio de campanha de empresas. Né? Então, a pessoa física pode doar até 10% do seu rendimento do imposto de renda. Então, você imagina a dificuldade depois da pandemia. As pessoas estão mais com a sua parte financeira mais sensível e, obviamente, muitas pessoas que iriam nos ajudar nesse momento não poderão. E eu pretendo fazer uma campanha que eu tenho falado, modesta e honesta. Sim. Por quê? Para gastar pouco, né? Mas, infelizmente, eu não tenho outra alternativa para poder brigar com uma máquina forte como está e com muitos partidos aglutinados e muito recurso de fundo partidário. Nós vamos ter que usar um pouco, sim. Eu pretendo usar da forma mais eficiente, mais enxuta. O mínimo que eu puder usar, eu vou usar, mas eu vou ter que usar. Eu entendo a sua realidade, você sabe que eu não concordo, mas eu entendo perfeitamente e acredito que a sua campanha provavelmente deva ter menos recursos que a maioria das outras. Agora eu vou abrir aqui uma caixa de perguntas das pessoas que enviaram algumas perguntas para você durante a semana, quando souberam que você seria a primeira entrevistada. A primeira delas é do Anderson Santos, do Novo.
e ele queria saber se você tem a intenção de privatizar o Codal. Queria mandar um abraço para o Anderson, que desde que a gente saiu do Novo e a gente com muito trabalho para fazer, eu não tive a oportunidade de conversar com ele. Uma pessoa excelente. Em relação ao Codal, antes de pensar em privatizar, nós temos que pensar em gestão. Temos que entrar e ver como é que está a situação. Prioritariamente, você tem que fazer uma boa gestão para você poder pensar em privatizar. Porque privatizar, você tem que privatizar da melhor forma possível do ponto de vista rentável da máquina, né? Do Codal, da autarquia, no caso. Então, tem que entrar, tem que ver a situação, pensar primeiro em reduzir as tarifas para o consumidor e depois pensar em privatizar. E com o marco legal do saneamento, existe uma facilidade nesse sentido, mas é importante primeiro saber qual é a real situação do caixa, de como tá as contas do Codal para poder pensar em privatizar. Concordo em partes com você. Você sabe que eu sou um defensor da privatização, inclusive, se Deus quiser, serei uma das pessoas que vou cobrar isso. Cara, toda vez que a gente tiver a possibilidade de privatizar uma empresa pública, eu vou defender essa pauta. Mas entendo e agradeço. Espero que você tenha solucionado a dúvida do Anderson. A próxima pergunta é do Cláudio Machado, também do Novo. Ele perguntou se você acredita que Uberaba tem potencial turístico e o que você pensa fazer para alcançá-lo. Gente, Uberaba tem um potencial turístico fantástico. A gente subutiliza isso. Aliás, a gente nem utiliza nem um terço do que poderia utilizar. A gente tem os dinossauros, né? A questão paleontológica. Nós temos as melhores universidades do país aqui. Nós temos a maior feira de gados do mundo. O Zebu, né? A terra do Zebu, nós somos a terra do Zebu. Nós temos a questão da religiosidade, não só com o Chico Xavier, mas também Medalha Milagrosa, Nossa Senhora da Abadia, enfim. Nós temos um complexo de religiões também, um movimento religioso muito forte e que a gente poderia aproveitar muito, já aproveitou mais no passado. Eu acho que a gente tem Peirópolis, um lugar fantástico para a gente poder explorar de forma mais produtiva. Sim. Então, assim, Uberaba precisa ter um olhar muito especial para o turismo, porque o turismo, Caio, é interessante. As pessoas vão vir, vão gastar o dinheiro aqui e vão embora. Exato. Os equipamentos públicos vão ser utilizados pela população daqui, mas vai fomentar a economia. Então, nós precisamos muito ter um olhar especial para o turismo de forma bem produtiva. Concordo com você. O Lucas Falcão Cruz te perguntou se você tem alguma proposta para melhorar a questão ambiental de Uberaba e se você pretende revitalizar ou construir algum parque. Uberaba não tem parque urbano, né? Importantíssimo eu falar que na minha profissão de arquiteto e urbanista, eu sou uma entusiasta do parque urbano. Tanto que meu trabalho de graduação foi parque urbano. Então, um exemplo, Curitiba tem parques fantásticos, que as pessoas vão até eles são seguros, eles são bonitos, eles são agradáveis, eles são bem iluminados. Então, a gente tem condições, a gente tem espaços públicos para poder colocar parques urbanos, porque vai ter um ganho muito positivo à sociedade uberabense. Além do que, do ponto de vista do meio ambiente, a cidade precisa de mais arborização. Nós temos um índice muito abaixo do ideal para uma cidade, então a gente pode ainda fomentar mais a arborização. Nos bairros afastados, esses novos bairros, zero arborização, zero. Então a gente precisa estimular isso, a gente precisa fazer um urbanismo. Uberaba precisa de urbanismo. Nesse ponto de urbanismo, você concorda com os pergolados colocados recentemente aqui em Uberaba, na Avenida Leopoldo de Oliveira, que foi uma das justificativas que foi a urbanização? Não sei se você concorda com o projeto, com os valores, o que você acha? Os pergolados foram um pouco polêmicos. Sim, demais. A questão é a seguinte, um pergolado de madeira, ele é muito bonito, né? Eu acho ele bonito, mas depende da escala. A questão do projeto dos pergolados, isso é pessoal, né? Projeto é gosto. Então, eu venho de um grupo de arquitetos e cada um tem a sua opinião em relação a isso. Tem quem goste e quem não goste. Eu, pessoalmente, acho que do ponto de vista de escala,
para o local ele é muito baixo, ele é um material que não é adequado, né? Uma localidade onde tem muitas enchentes, mas é uma questão de gosto, né? Em relação ao valor, eu acredito que você deve concordar comigo que é no mínimo muito acima do valor comum. O valor é alto, mas existe um ponto importante da gente falar da questão de vender para a prefeitura, né? Sim. Impacta muitos impostos, impacta muita assim, a prefeitura tem uma má fama de pagar. E aí, então, colocam... o fornecedor às vezes leva 6 meses para pagar, então às vezes ele tem que embutir esse custo. Então nós precisamos mudar essa cultura. A prefeitura tem que pagar mais em dia para poder economizar. Para conseguir ter valores menores. Exatamente. Eu queria saber de você quais são suas propostas para educação, enviada pelo Augusto aqui no Instagram, e para os esportes. Se você tem alguma ideia para melhorar essas duas pautas na cidade. Mando um abraço para o Augusto, eu gosto muito dele. Ele é uma pessoa excelente, muito inteligente, me ensinou bastante quando eu estava no Novo. O Augusto é gestão pura. Gestão pura, gestão na veia, gosto muito dele. Ele não. A questão da educação. A gente tem montado grupos de discussão para montar o plano de governo em torno desse tema educação. Porque eu acredito que a educação é transversal. Ela está em todas as outras pastas ao mesmo tempo. No meio ambiente, no esporte. Então ela tem que andar junto, ela tem que estar conectada com tudo. Então assim, eu tenho várias demandas do meio dos educadores, né? Pagamento de piso, carga horária, tempo para poder planejar as suas aulas, enfim, são várias demandas. A gente está discutindo isso profundamente. Com certeza, nós teremos um olhar muito especial para a educação, na verdade, como base principal. Educação é que vai mudar a cultura, até mesmo daqueles que recebem o auxílio emergencial. Exato. E não precisam. Então, a educação é a base de tudo e ela certamente será prioridade. Então, está sendo desenvolvido, eu não vou dar muito spoiler não, porque nós estamos muito antes do processo, né? Então, nós estamos construindo um plano de governo. Ouvindo as pessoas que são da classe. Ouvindo as pessoas, mas aquele plano de governo que vai ser, como diz o outro, daqui. Eu também acredito que a educação é fundamental. E a partir do momento que a gente tiver um investimento massivo em educação de qualidade, a política se torna... Os bons políticos deixam de ser exceção como são hoje, né? Exatamente, Caio. Você falou uma palavra perfeita. A palavra de ordem da educação é qualidade. Exato. A gente tem que garantir qualidade para a educação pública, como nós temos na educação também privada. É direito de todos. Concordo com você. Elisa, eu gostaria de te agradecer muito pela entrevista, pelo tempo que você cedeu para a gente para conhecer você. O próximo convidado é o Leandro da Visão, também é pré-candidato à prefeitura, e eu queria que você fizesse suas considerações finais para o público que não te conhece, para o público que partiu a te conhecer hoje, o que você acredita para Uberaba, e mais uma vez te agradecer muito por você ter cedido esse espaço para a gente conversar sobre política. Tô às ordens, agora eu só falo sobre política, Caio. Eu queria agradecer o convite também, a oportunidade. As pessoas agora vão começando a me conhecer, né? Exato. Eu estou mais falante. Então é o seguinte, entramos nessa política com a perspectiva de mudança. E nós queremos mudar o sistema político de Uberaba. Nós queremos fazer gestão enxuta, nós queremos fazer uma gestão igual para todo mundo. Diminuir desigualdade, diminuir recursos inadequados, nos lugares inadequados, fazer o que tem que ser feito. O que eu falo é o seguinte, só de não desviar o recurso, sobra bastante. Fazer o que é certo é obrigação de todo político. E é isso que nós vamos fazer. Acabar com corrupção também aqui em Uberaba. Sem dúvidas, assim espero, né, caso você venha a ser eleita, e acredito que o Uberaba precisa, né, da nova política. A nova política consiste em boas práticas, e eu agradeço demais o seu tempo por conversar com a gente. Espero que as pessoas que não te conheciam agora te conheçam melhor. Se você quiser falar suas redes sociais também, para as pessoas começarem a te acompanhar. Legal, também tá
A minha live também tá ali na minha rede social. Exato. Nós estamos juntos. Estamos vendo uma live simultânea. Simultânea. Minhas redes sociais são Elisa Uberaba ou Elisa Araújo. E para quem tá vendo a live pelas redes da Elisa, as minhas redes sociais são Caio Godoy, Caio com 2 As, no Face, no Insta, no Twitter. Caio. Muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado a live. A gente vai começar uma bateria de entrevista nas terças, quintas e domingos. O próximo entrevistado é o Leandro Devisão, pré-candidato à prefeitura pelo Partido Avante. E eu espero vocês lá. Muito obrigado, pessoal. Tchau.